Bem-vindos ao canal Salva Logos, seu canal de reflexão bíblica aqui no YouTube. Vamos conversar um pouco hoje sobre o tema santidade, então vamos lá. Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema bem profundo, a santidade. Vamos usar como base umas anotações e resumos do livro A Busca da Santidade. Isso aí. A ideia é desmistificar um pouco, sabe? Ver a santidade não como, sei lá, perfeição inatingível ou só um monte de regras chatas, mas como essa busca, né? Uma jornada constante por integridade, por se afastar do que faz mal e se conectar mais com Deus. E é interessante que o material de base reforça muito isso. A palavra santo, nossa, aparece mais de 600 vezes na Bíblia. Exato. E fala dessa luta diária, da disciplina necessária e, o que eu acho curioso, da alegria que pode vir daí. Bom, vamos desembrulhar isso. Olha, para começar, acho fundamental a gente entender a santidade do próprio Deus, como o material descreve. Não é só um título, né? É a majestade dele, a perfeição moral absoluta. Perfeição absoluta. Isso. Ele é bom por natureza, totalmente sem maldade. Não tem como errar. Tá, mas por que isso é tão importante pra gente, na prática? Bom, primeiro dá uma segurança, sabe? Na justiça divina. E segundo, estabelece o padrão, tipo um norte. A santidade dele exige responsabilidade nossa, né? O pecado, aquilo que desvia desse padrão, é incompatível com ele. Entendi. Um padrão altíssimo. E como a gente conecta essa santidade tão divina com a nossa vida aqui no chão? Então, a ponte que o material aponta é Cristo. Ele viveu sem pecado, foi o exemplo vivo dessa santidade aqui, na forma humana. Ah, o exemplo prático. Exatamente. Então, buscar a santidade de verdade não seria só seguir regra, mas tentar alinhar o que a gente pensa, o que a gente quer, o que a gente faz com a vontade de Deus, olhando para Cristo como modelo. É tentar refletir o caráter de Deus no dia a dia. Faz sentido usar Cristo como referência, mas o material fala muito também da batalha pela santidade. Isso sugere que não é um passeio no parque, né? De jeito nenhum. Descreve uma luta, uma tensão constante, mesmo quando se fala em libertação do domínio do pecado. A influência dele, os hábitos antigos, a cultura em volta, tudo isso continua ali, sabe? Não some magicamente. A gente sente isso, né? Os velhos hábitos custam a ir embora. Pois é, e é por isso que o material traz esse conceito de matar o pecado, ou mortificação, como chamam. Essa expressão, matar o pecado, é forte, hein? Tem até aquela citação, por isso ponham à morte tudo que pertence à sua natureza terrena. Como a gente entende isso sem parecer, sei lá, só uma ordem pesada ou violenta? É uma linguagem intensa, não dá pra negar. Mas o ponto que eu acho fascinante, segundo o material, é justamente o equilíbrio. Equilíbrio entre o quê? Entre a nossa parte, a nossa responsabilidade e a dependência de algo maior. Essa tal mortificação não vem só da nossa força de vontade, entende? Não é só querer muito. Não, as notas são bem claras. Precisa do poder do Espírito Santo, que é visto como essa ajuda ativa de Deus. Tentar ser santo só no muque, no esforço próprio, é considerado impossível. Ah, ok. Mas, ao mesmo tempo, parece que o material também dá uma ênfase enorme na disciplina pessoal. Compara até com um treino de atleta. Sim. Como que funciona isso junto? Depender do espírito e ter essa disciplina toda, não parece meio contraditório? Olha, não é visto como contradição, mas como uma parceria. Sabe, a disciplina é chave, sim. A analogia do atleta é perfeita. Treinar todo dia? Isso, tem que cultivar convicções fortes, baseadas na leitura, na reflexão, ter rotinas. E isso inclui disciplina sobre o corpo, que é visto como templo, sobre a mente, o que a gente consome, e, muito importante, sobre a vontade. A vontade, é. Tem uma nota que diz, a vontade é o determinante final de todas as escolhas. Então, depender do espírito não elimina o esforço, mas dá força para ele, capacita. Entendi essa dinâmica, esforço e dependência. Mas essa jornada toda não acontece numa bolha, né? Como o material sugere que a gente viva isso no mundo real, que muitas vezes vai para o lado oposto, o tal mundo ímpio que as notas mencionam. Então, a ideia nos resumos não é de se isolar, de fugir. Pelo contrário. Não. Não.
é de engajamento consciente. Ser sal da terra, luz do mundo, manter as convicções firmes, se identificar como seguidor de Cristo, mas fazendo isso dentro do mundo. Ah, interessante. Influenciar de dentro para fora. Exatamente. O objetivo seria ter uma influência positiva, mesmo onde é difícil, e não só se conformar com o que está aí. E agora chegamos num ponto que, para mim, soa um pouco inesperado. A ligação entre santidade e alegria. Porque, né, a gente tende a associar essa busca por santidade com algo pesado, sério, talvez até meio triste. Sim, sim. E o material que a gente analisou combate isso de frente. Tem uma citação ótima. A ideia de que a santidade está associada a uma disposição sombria é uma caricatura do pior tipo. Caricatura. Gostei disso. Pois o argumento é o contrário. A alegria de verdade, aquela profunda, seria um resultado direto da obediência, da comunhão com Deus. A desobediência, e eles dão um exemplo de Davi nas notas, interrompe essa conexão e, por consequência, a alegria some. Então, espera aí, a alegria não é só um prêmio lá no final, ela acontece durante o processo. Isso. É vista como consequência, mas também como combustível. O material até cita Neemias. A alegria do Senhor é a vossa força. Ah, essa passagem é conhecida. Sugere que essa alegria que vem da conexão com Deus, mesmo no meio da luta, dá força para continuar na jornada da santidade. Vira um ciclo, entende? A busca leva à alegria e a alegria fortalece a busca. Uau! Um ciclo positivo. Então, resumindo nossa análise aqui, o material sugere que a santidade é uma jornada essencial, cheia de camadas, começa entendendo Deus, segue o exemplo de Cristo, tem essa batalha interna constante, que pede disciplina nossa e ajuda do Espírito, e tudo isso vivido no mundo. Exato. E, talvez o mais surpreendente, está ligada de forma íntima com a alegria. Perfeito. E isso deixa a gente com uma última coisa para pensar. O material descreve a santidade como essa batalha que exige esforço contínuo contra padrões antigos, né? Sim, disciplina e esforço. E força para essa jornada. Como que a nossa visão mudaria se a gente encarasse as lutas do dia a dia, a disciplina necessária, não só como um peso, mas como o caminho ativo para cultivar essa força e viver uma alegria mais, digamos, profunda e resiliente? Fica aí a reflexão.